Dúvida. Coloquei como título para essa palavra, o Senhor salva. Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. O versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Podeis assentar. Eu creio, pastor Duda, que não existia outra palavra para pregar essa manhã a não ser cura. E eu louvo a Deus porque Ele é aquele que direciona o culto, que está no controle do culto. E nós fomos ministrados a cantar sobre cura. E eu creio que tem cura na casa hoje em nome de Jesus. Nós, em muitas situações da vida, nós somos direcionados a especialistas. Seja na área da saúde, na área legal, na área financeira. Enfim, todas as vezes que nós precisamos de um especialista, nós temos que chegar à conclusão que nós não somos autossuficientes. Nós sempre precisamos de alguém. Dentro de todos os profetas que tem na Bíblia, Isaías é um dos meus favoritos. Não somente pela sua visão e chamado, não somente porque seu chamado foi de falar a um povo que não lhe daria ouvidos. A Bíblia fala que ele falaria e eles não escutariam. É mais ou menos como se a gente falasse para as paredes. Esse era o chamado, o ministério que foi colocado sobre os ombros de Isaías. Mas o que me chama a atenção sobre a vida de Isaías é que ele se mostrou humano ao dizer a sua condição a Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Ele não tentou se esconder diante de Deus, tentou fugir do seu chamado de forma alguma, mas ele se despiu diante de Deus e ele disse da sua limitação, ele falou dos seus problemas, ele falou sobre o lugar que ele estava e as pessoas que viviam ao seu redor, mas ele assumiu em si também o desejo de uma mudança. Eu quero entender de Deus que se nós, como Isaías, chegamos a um ponto diante de Deus e dizemos: Deus, olha, deixa eu me desnudar, deixa eu me abrir, deixa eu falar quem eu sou, deixa eu mostrar o que eu preciso. Sem dúvida nenhuma, Deus chega e Ele age em nossas vidas. Porém, foi nessa condição pecaminosa. Ele ainda não tinha os seus lábios puros. Ele ainda não tinha sido tocado ou tampouco revelado por Deus, mas ele tem uma visão. E o que me chama a atenção em Isaías é justamente isso. Porque Deus, naquele então, falava com pecadores e ainda hoje também fala com pecadores. Essa história que nós precisamos nos limpar para que Deus fale conosco é uma história completamente enganosa, porque o nosso Deus é um santo e quer nos fazer também santos. E a forma de nos fazer santos é Ele se revelar a nós e nós aceitarmos essa revelação em nossas vidas. Ele teve essa visão. E depois dessa visão, logo em seguida essa visão, então a Bíblia diz que ele ouviu. Primeiro ele viu e então ele ouviu. E quando ele ouve um chamado. E esse chamado era um chamado muito sério. Mas para que ele pudesse cumprir esse chamado, ele precisava então de um milagre pessoal. A Bíblia fala que vem um anjo com uma tenaz ou com uma brasa nas suas mãos e toca nos lábios de Isaías. E então Isaías, nesse mesmo momento, é purificado. Nesse mesmo momento ele é limpo. E ele acaba se tornando profeta. Alguém que prestaria a sua vida, alguém que prestaria os seus lábios para representar a Deus na terra, para falar de Deus ao homem, para receber de Deus e não temer diante do homem aquilo que ele precisava falar. Somente o fato dessa experiência pessoal de Isaías com Deus nos arremete ao significado do seu nome. E Isaías significa o Senhor salva. E eu assumo essa tribuna nessa manhã com a certeza que ainda hoje o Senhor salva.
Eu tenho certeza que se os nossos corações estão preocupados com familiares, com amigos, independente de quem seja, o Senhor ainda hoje salva. Ele continua sendo Deus. E nesse momento Ele salvou ao próprio Isaías. Mas eu creio que hoje Ele tem resposta para as nossas vidas, porque Ele ainda está interessado em levantar homens e mulheres para trabalharem, para servirem ao seu santo reino. Só isso já é uma pregação. Só o nome de Isaías já é algo que a gente pode usar para escrever muitas mensagens e receber muitas mensagens do nosso Deus. O Senhor salva. O Senhor salva. E essa é a mensagem que os púlpitos precisam começar a pregar. Não é a mensagem da prosperidade, não é a mensagem de tantas coisas que Deus pode fazer, mas é aquilo pelo qual Ele deve ser conhecido. O Senhor salva. E ainda hoje eu tenho certeza que tem salvação aqui dentro desta casa. Aleluia! Aleluia! Deste encontro inesquecível e incomparável, nasce não somente o profeta, mas nasce o profeta messiânico. O profeta que se tornou um especialista, porque aproximadamente 700 anos da manifestação de Deus em Cristo, os seus lábios, a sua vida já começam a anunciar que viria Jesus. E a verdade é que Jesus veio e nós estamos aqui por causa dele nessa manhã. Ele recebe essas palavras e ele comunica a nós essas palavras. Então eu entendo que nenhum outro profeta relata com tamanha precisão, com tantos detalhes, com tanta riqueza, a vinda do nosso amado Jesus, a esperança de Israel, mas também a esperança nossa, a nossa esperança eterna. Mas como todo especialista, ainda que ele tenha sido chamado de o profeta messiânico, ele teve que fazer uma análise profunda da situação do seu paciente. E Deus está entregando a nação de Israel às suas mãos. Nesse momento, as palavras de Deus seriam ecoadas pela sua vida, pelos seus lábios. E ele começa a trabalhar com esse povo. E ele tem que levantar, ele tem que saber o que ele está tratando, ele tem que saber o que está acontecendo. E não existe nada que se oculta dos olhos do nosso Deus. Independente da forma como chegamos ou da forma como nós saímos, o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas vidas e sabe muito bem aquilo que Ele precisa fazer. Por isso eu descanso no Senhor. Por isso que eu vou dormir 11 horas da noite no sábado e tenho certeza que às 5 da manhã eu vou me encontrar com Ele. Por isso que eu tenho certeza absoluta que essa palavra não chegou agora para a nossa mudança, mas chegou de madrugada para a mudança da minha vida e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero convidar vocês a pensarem comigo num quadro desse povo que pensava ser autossuficiente. Agora eles estavam diante de especialista, e o especialista não era simplesmente Isaías, mas era aquele que tinha chamado Isaías, era aquele que estava em Isaías e usava a vida de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, a partir do verso 2, começa a mostrar o quadro do povo. E diz assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu terra, porque fala o Senhor. Eu criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Eles deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. A exclamação do paciente diante daquele que tudo entende estava completamente diferente da forma como estavam vivendo.
porque viviam uma coisa, mas as suas vidas diante de Deus representavam algo completamente contrário àquilo que eles queriam mostrar. E é exatamente aqui, entre o versículo 9 e o versículo 11, que eles apresentam o pior do seu estado. Pior do que as suas feridas, pior do que as suas chagas, pior do que terem deixado Deus de lado, pior do que terem abandonado a Deus. Eles ainda achavam que eles podiam se automedicar. Eles ainda achavam que com doses excessivas de sacrifícios, eles poderiam se explicar diante de Deus, continuar com a sua vida da forma como estava, mas então eles sacrificavam um momento dizendo assim: olha, Deus aceitou o meu sacrifício, deixa eu fazer de manhã, de tarde, de noite, mas isso acaba se tornando mecânico, e o que Deus estava pedindo não era sacrifícios assim como no dia de hoje. A única coisa que Deus pede do seu povo é obediência. Obediência, obediência. Nós vivemos numa terra, meus irmãos, aonde tudo é gerenciável. Aqui existem clínicas e escritórios para gerenciamento da dor. E nós vemos cartazes nas ruas. Pain relief. Você tem um alívio para a sua dor. Você tem algo que eu não quero é sentir alívio para a dor, eu quero é ser curado. Você tem algo que eu não quero, é um analgésico para eliminar, aliviar a dor. Mas eu quero que toda a dor seja arrancada da minha vida. Nós vemos que existem gerenciamentos financeiros e negociação de dívidas. E você tem algo que eu não preciso, de alguém para gerenciar a minha dívida. Mas eu gostaria que todas as minhas dívidas fossem quitadas. E para isso, eu sei que existe poder em Deus para que essas coisas aconteçam. Tem centros de aconselhamentos para crises familiares. E se tem algo que eu não preciso na minha casa, é conselho para passar pela crise. Mas eu tenho a palavra do Senhor que me faz vencer as crises e faz com que a minha casa seja transformada em um lar, faz com que a minha família seja um exemplo para a sociedade. Então eu não aceito paliativo, eu quero cura, e eu quero cura total, e essa cura existe no Senhor Jesus Cristo. Pessoas que aprendem a viver gerenciando. E o que elas precisam é de um tratamento de choque. Elas precisam chegar e alguém tem que ter a vergonha de dizer que o teu problema não é ficar tomando remédio. Olha, não precisa tomar remédio para a vida toda. Existe uma dose só que pode mudar a sua vida, é hoje, é agora. Anos atrás, estava chegando no meu condomínio e tinha um carro. E eu passei e eu reconheci os dois rapazes que estavam no vidro, dentro do carro, vidro escuro. E eu bati no vidro, e quando eu bati, os dois se assustaram. E quando eles abriram o vidro, um deles, pastor. E eu, como eu olhei para ele, eu falei: o que vocês estão fazendo aqui, gente? Não, nós estamos conversando, só que eu vi uma bagana de maconha bem no meio do console. Nós estamos só conversando. E eu falei: então tá bom, termine a conversa e vão para casa. E quando eu estou saindo, o Espírito Santo me encheu, eu voltei para trás e eu falei: só que tem uma coisa. A dose mais forte que vocês precisam se chama Jesus. Jesus pode mudar a vida de vocês completamente. E para a glória do Senhor Jesus, essa semana, ou melhor, ontem, fui na loja comprar algo para a Kátia e estou na fila e de repente escuto português atrás, começo a conversar com as pessoas. Era uma irmã que fazia anos que eu não via, que é a tia de um desses meninos. E daí ela fala assim: olha, essa aqui é minha sogra de Guaratuba, está passeando aqui. E eu comecei a conversar, eu falei: como que está aquele menino? E ela falou: pastor, ele é pastor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não aceito paliativo, sendo que nós temos Jesus, e Ele é transformação e vida. É por isso, meus irmãos, que eu amo a palavra de Deus. Porque enquanto nós ficamos dando tapinha nas costas e dizendo que está tudo bem e o irmão está indo para o inferno, meu irmão, isso não funciona. Mas funciona a gente chamar o irmão para a realidade e dizer: olha, teus passos estão errados, você precisa de mudança. Queremos um avivamento? Queremos que o Senhor venha encher a casa com o seu Espírito, meu irmão. O avivamento começa com confrontação. É a confrontação do pecado, é a confissão do pecado, é o arrependimento. E daí Deus sim pode se mover no nosso meio. Eu amo a palavra de Deus porque ela não usa de paliativos. Muito pelo contrário. Ela nos encontra com a sinceridade. E nela nós não encontramos engano. Porque às vezes nós podemos ser sinceros, mas podemos estar enganados. A informação pode ter chegado errada, então não adianta ser sincero numa situação dessa. Mas a palavra do Senhor, ela é sincera.
e de forma alguma ela se engana. E essa palavra é para nós no dia de hoje, é para minha, é para a sua vida. Nós precisamos de mudança total em nossas vidas, se queremos ver a glória do Senhor manifesta no nosso meio. Aleluia. Versículo 10 a seguir diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, o povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? É sério aquilo que Deus fala, e continua sendo sério, porque a palavra do Senhor ela não muda. Nós devemos guardar os nossos passos quando entramos na casa do Senhor. Isso significa que nós precisamos ter as nossas vestes limpas, ou estar dispostos a limpá-las na presença do Senhor Jesus, mas não entrarmos e sairmos da forma como nós pensamos que é certo. Olha, não tragais mais ofertas de balde. O incenso para mim é abominação. E também as festas de lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pensem comigo. O profeta é colocado diante de um quadro que parece que não tem mais saída. E esse quadro está ali diante de Deus. E imaginem comigo, você sendo esse especialista, qual seria o teu diagnóstico para esse caso? Pessoas que esqueceram completamente quem era Deus, ou para que Deus os havia separado. Então eu te pergunto, qual seria a sua receita para essa nação enferma? Qual seria a sua atitude para com ela? Eu trabalhei por 3 anos como processador de apólices médicas. A minha função era acompanhar os pacientes e gerenciar os gastos e os pagamentos dos profissionais que eram envolvidos em cada casa. Por isso eu ouvi muitos diagnósticos duros. Não para mim, mas para as pessoas que eu estava acompanhando. E eu garanto para vocês que as faces dos profissionais, quando davam os diagnósticos, não mudavam. De uma certa forma, eles criavam uma barreira que o problema do paciente não os tocava. Então, eles falavam com uma naturalidade. E quando eles falavam, as pessoas ficavam desesperançadas, desesperadas. Elas perdiam literalmente o rumo das suas vidas quando elas saíam do consultório. Quando elas ouviam coisas como: o seu caso, olha, não tem mais saída. Você não tem mais jeito. É impossível que seja feito alguma coisa em seu favor. Não existem recursos suficientes para o seu tratamento. Não existe remédio que foi formulado para que você possa ser curado. E por tantas vezes eu saía dos consultórios ao lado das pessoas, e elas se desmanchavam em lágrimas, e eu cansei de ajudá-las a tentar se recompor para irem para sua casa, e nem o rumo da casa sabiam. A verdade é uma só. É que eu olho para o quadro de Israel, e eu vejo que milhares de anos até chegar no nosso dia de hoje, esse quadro que eu li parece ser o mesmo. Mas de forma alguma eu estou aqui para te dar uma má notícia dizendo que não há mais esperança. De forma que nenhuma eu estou aqui para te dizer que a sua vida não tem mais jeito, que está tudo acabado, que não existe medicamento para que possa mudar a sua condição. Mas eu assumo essa tribuna nessa manhã, na presença do Senhor Jesus,
com a autoridade de Deus, para te dizer que o sangue de Jesus é suficiente para limpar todo o pecado do mundo e para transformar a vida do maior pecador. Aleluia! 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 Eu subo aqui nessa manhã para te dizer que os seus olhos e ouvidos estão abertos, os seus braços estendidos, e o seu coração desejoso, disposto, ansioso para mudar a sua vida de uma vez por todas. Aleluia! Eu olho para esse quadro e eu vejo pessoas enfermas física e espiritualmente, querendo se automedicar, através dos seus sacrifícios, através dos seus cultos, através dos seus rituais que Deus já nem escutava mais. E essa manhã não é diferente, porque algumas pessoas vieram até aqui como um ritual. A Santa Ceia é o ritual do mês, eu não posso perder. Mas Santa Ceia é celebração de um Cristo vivo, de um que morreu, mas ressuscitou. Nós começamos esse culto lembrando que Ele está vivo e que Ele vem buscar um povo amado, comprado, separado. E Ele ainda hoje continua resgatando esse povo. Aleluia! Aleluia! Pessoas que vieram a essa casa dizendo para mim: já está chegando ao fim, e o que vai ser de mim? O teu fim pode ser o começo, se você sair com Jesus dessa casa nessa manhã. As pessoas que estão esperando mais uma palavra para massagear o seu ego. Pastor, Santa Ceia é celebração. Nós precisamos sair daqui pulando. Você só não pula quando é repreendido pelo teu pai, se você não quiser. Ontem, em pleno aniversário da Eibra, eu tive que tirar ela para dar uns tapas no traseiro dela. Pela primeira vez eu tive que bater na Eibra. E a festa não foi igual para mim, meus irmãos. Mas quando terminou a festa, ela chegou para mim e falou: pai, deixa eu te dar um beijo. Deixa eu te dar um abraço, pai. Porque você não fez por mal, você quis me corrigir. A Santa Ceia é celebração, porque o Pai corrige aquele que ama. Ele pode virar as costas e deixar você viver a vida como você quer, inconsequente. E daí no último, ou melhor, no primeiro domingo do mês, se vestir, colocar o seu terno, a sua gravata, o melhor perfume, arrumar o cabelo, fazer chapinha, fazer o que você quiser. Você não engana a Deus. Você não engana o teu Pai. Ele te ama. E Ele não quer tratar do lado exterior, Ele quer curar a tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor salva. Aleluia. Então você vem para a igreja, você quer uma palavra para massagear o teu ego. Eu venho como estou, eu volto como eu estou. Hoje você muda, porque o Senhor está aqui. E antes que massageiem o meu ego, prefiro ter uma conversa, olha, face a face com o meu mestre. Eu prefiro olhar, chegar num culto e olhar para as minhas mãos e ver que eu não tenho nada, mas olhar para o meu coração e saber que Ele é tudo para mim. Aleluia. O especialista está aqui, meus irmãos. Ele está aqui para mudar, para transformar, para curar, para nutrir a sua vida. Aleluia. Prestem atenção comigo, porque eu creio que se nós fôssemos especialistas diante de um quadro desse, a gente falava: esse daí não tem mais jeito. Eu lavo as minhas mãos porque não estudei tanto assim para mudar a sua vida, para te ajudar. Não, olha, meu limite foi aqui. Continua. Dizem que teve um médico que, quando o paciente estava saindo do consultório, ele falou assim: olha, esse remédio o senhor toma pelo resto da sua vida. E quando o paciente saiu do consultório, abriu a caixinha, tinha 2 comprimidos só. E daí ele volta, bate na porta e falou: o senhor não tem mais? Ele falou: o senhor não precisa. O senhor só tem 2 dias de vida. Quando a gente recebe massagens no ego, a gente pensa que a gente é eterno. O Senhor não vai voltar hoje, Ele pode voltar daqui a um mês, daqui a um ano. Deixa eu viver como eu quero, meus irmãos. Jesus pode voltar agora.
Esse culto pode terminar agora, essa mensagem pode nem ser pregada, mas nós temos que ter a certeza que acabou aqui, nós estamos lá. Aleluia. Nós daríamos um diagnóstico, talvez, nós daríamos uma prescrição dizendo assim: você não tem saída não. Realmente teu quadro é terminal e hoje não tem não. Mas eu amo esse Deus, meus irmãos, porque Ele fala através da boca do profeta: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E depois que fizer tudo isso, vinde e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia! Cristo salva! Cristo salva! E essa palavra é para cura nessa manhã. Essa palavra não é para você participar da ceia como se fosse uma formalidade, como se fosse um ato qualquer. Mas essa palavra é para você ter um impacto diante de Deus como um choque. Para que antes que você estenda suas mãos para pegar o pão ou o cálice, você possa olhar para elas e dizer: eu não sou digno, mas o Senhor pode me justificar. O sangue de Jesus pode mudar a sua vida hoje. E aqui eu termino. Como representante do povo de Deus, Isaías roga ao Senhor para que Ele intervenha no mundo, para que Ele derrote os seus inimigos e livre a todos que o invoquem. Porque Deus da antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Eu estava escrevendo essa mensagem essa manhã, e eu lembrei de um hino que eu acho que a minha avó cantou no berço para minha mãe. Do Jair Pires ainda. E os irmãos que nunca ouviram falar, vão no YouTube que tem coisa boa. Alma cansada, não desespere, alma cansada. Espera em Deus. Porque Ele vem para te socorrer. Alma cansada, não desespere. Espera em Deus. Espera em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E a alma, por mais cansada que esteja, ainda que ela nunca teve um contato direto com Deus, nós falamos isso na sexta-feira. É impossível que de sã consciência uma pessoa nunca tenha olhado para o céu e entendido que existe um Deus. Um Deus que formou todas as coisas
e que até hoje sustenta o céu. Tanto é verdade que não caiu nas nossas cabeças essa noite. E quando você reconhece a Deus, em um momento a tua alma vai clamar. Ainda que você não abra os teus lábios, mas no teu pensamento talvez você diga: eu não posso mais continuar assim. E como Isaías mesmo falou: olha, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E quando você clamou, tenha certeza absoluta, o Senhor te ouviu. E essa manhã quer mudar completamente a sua vida. Esse texto de Isaías, o capítulo 64, Isaías estava se referindo à vinda do Messias. Nós hoje estamos aqui celebrando porque o nosso Messias vai estar voltando. Ele já veio, mas agora ele vem para buscar o seu povo, a sua igreja, que foi comprada pelo seu precioso sangue. Uma igreja que não pode estar enferma, uma igreja que tem que ser sadia. E a única forma é aceitando cura através da palavra do Senhor. E eu creio que essa manhã a palavra veio para nos curar, e não para nos permitir continuar gerenciando o nosso caso, gerenciando a nossa situação. Mas devemos ser curados completamente pelo poder que existe no nosso Deus e no sangue do bom Jesus Cristo. Por esse sangue nós somos comprados, por esse sangue nós estamos aqui hoje, por esse sangue nós temos recebido vida e vida em abundância. Deus promete, meus irmãos, através do livro de Isaías, que Ele fará grandes coisas por aqueles que nele esperam. Ele pode intervir os eventos da história da humanidade, de tal maneira que Ele leve as pessoas a executarem a sua vontade. Que o nosso bom Deus, que não mudou, continue trabalhando e renovando as nossas vidas a cada segundo, para a glória do seu nome. Eu termino essa palavra dizendo aquilo que eu comecei falando: o Senhor salva. E eu creio que a salvação hoje chegou na nossa casa, porque em nós mesmos, quando nos analisamos, nós encontramos algo que não é bom, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Senhor que restaura, transforma, vivifica, santifica, coloca em pé e leva para o céu. E é para lá que nós estamos indo, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pés. Aleluia. Aleluia. Eu passei a semana inteira com esse texto na minha cabeça. E esse texto tem sido a resposta a tantas perguntas que eu tenho feito nesses dias. Como que da forma que nós somos, Deus nos ama tanto? Como que nós mudamos tanto, mas Ele continua sendo o mesmo? Como que nós erramos tanto, mas Ele não se move? Nós nunca surpreendemos o nosso Deus. Ele é maior do que o maior dos nossos pensamentos. E é por isso que nós não o compreendemos. Eu me pergunto por que o homem erra tanto. E por que Deus continua dando perdão?
Mas quando eu olho a palavra do Senhor, eu vejo, porque nós servimos a um Deus que é imutável. Ele não só amou o mundo de uma tal maneira, mas Ele ama ainda hoje. E Ele continua chamando os pecadores ainda hoje para se assentar com Ele, para começarem a ter uma nova vida, independente da idade que tem. Ele continua sendo o mesmo. Nós olhamos para o espelho e estamos vendo que nós estamos envelhecendo, mas eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo que ela não muda, ela é eterna. Eu vejo que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia, e por isso nós estamos aqui. Eu me perguntei essa semana por que por tantas vezes nós somos tão falsos. Nós fingimos para os nossos irmãos que nós estamos bem, para a nossa família, para a nossa esposa, para o nosso esposo. Somos intocáveis, olha, nós somos poderosos. Mas quando nós estamos sozinhos, a nossa realidade nos mostra que nós precisamos de cura. E essa manhã, enquanto eu estava orando por essa palavra, falando com o Senhor, Ele falava muito claro: eu ainda salvo no dia de hoje, e eu ainda continuo sendo a cura. A decisão de nós não ficarmos andando da mesma forma cabe a cada um de nós. O nosso Deus continua sendo o mesmo, um Deus que é incomparável, um Deus que os olhos não viram, os ouvidos não perceberam e que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu vou fazer um convite essa manhã sim, porque eu sinto no meu coração isso. Eu quero convidar homens, assim como Isaías, que teve coragem de dizer: olha, eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de homens de impuros lábios. Deus, eu preciso do teu toque, Deus, porque se eu continuar assim, o fim vai ser terrível. E parece que Deus até se abalou. Olha, eu dei a palavra para o lugar errado. Meus irmãos, Deus nunca erra o endereço. Ele te ama, Ele quer você. Não importa se você é o mais novo da casa ou é o mais velho, ainda tem tempo para você ter paz com Deus através de Jesus Cristo. Ainda tem tempo de você deixar a aparência e não se preocupar com aquilo que os outros pensam. Mas agora é você com Deus e dizer: Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Eu não quero participar do pão e do cálice para depois ser curado, não. Eu quero ser curado para que quando eu participe do pão e do cálice, Senhor, vai ser uma festa minha e tua, porque hoje o Senhor se mostrou só para mim. E eu quero convidar os homens, e quando eu digo homens e mulheres, estou falando a criação de Deus, que tem ainda coragem para dizer assim: olha, eu pequei, eu errei. Deus sabe que você errou, mas Ele tem para você um diagnóstico. Não, Ele tem para você uma prescrição. Não, Ele tem palavra de vida essa manhã. Ele te fala assim: olha, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te salva. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, em sinal de fé, dizendo: Senhor, eu preciso de uma oração, Senhor. Eu preciso me desistir, Senhor. Eu preciso, olha, me despir diante de Ti, Senhor, porque eu não consigo mais ficar da forma como eu sou, Senhor. Eu não consigo mais, Senhor. Não se preocupe com os que estão atrás. Não se preocupe não. Pastor, eu estou saindo do meu lugar, está ficando tanta gente para trás. Isso mesmo, corre para Jesus, porque é em Jesus que você encontra a cura, é em Jesus que você encontra a restauração. É no Senhor que a tua vida é levantada, é no Senhor que você é curado. Eu não vou estender o apelo, e na verdade quem deveria apelar a Deus é a igreja. Nós não deveríamos ter um momento onde a gente faz um convite para vir para o altar, não. Mas eu ainda creio num culto onde a igreja pula do banco e diz assim: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. E sai do seu lugar dizendo: eu vou abraçá-lo. Ainda tem tempo de eu ser coberto pelo sangue de Jesus e começar uma nova vida. Você ainda tem tempo de testemunhar que o Senhor te alcançou nessa manhã. Eu vou orar dentro de 30 segundos, mas eu quero que você saia do seu lugar. Não deixa nada te impedir, não.
Não deixa a família, não deixa o pensamento dos outros, não deixa o diabo deixar você no lugar que você está. Não, saia do seu lugar e diga: eu quero receber uma oração. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Aleluia. Seu Antônio, eu não conheço o Senhor, mas hoje, enquanto eu estava orando, eu vi o seu rosto. E o Senhor lhe trouxe aqui para lhe dar saúde nessa manhã. O Senhor vai lhe curar nessa manhã. O Senhor vai curar a sua alma. É um momento de, olha, é um passo grande que o Senhor está dando diante do Senhor para ter uma vida abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos,